Então, o nosso assunto hoje é a maternidade tóxica. Quais são os sintomas, os sinais e as consequências para os filhos dessa maternidade tóxica? Bom, esse é um assunto pouco falado nas mídias, nas reportagens, nas revistas, nas palestras. Por quê? É um assunto que deveria ser amplamente discutido, mas é pouco falado porque as pessoas romantizam muito a maternidade. A mulher, a mãe é a santa, né? A mãe é a santa. Então, muitas pessoas acreditam que o amor materno é instintivo, puramente instintivo, já nasce com a mulher e é inquestionável, mas só que isso é um mito, gente. Isso já caiu por terra, porque a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Na prática, não é bem assim. Então, nós sabemos que existem muitas relações disfuncionais entre mães e filhos por várias razões. Pode ser por alguma questão em particular, pode ser também realmente pela falta do amor materno, quando essa mãe não consegue trabalhar e desenvolver esse amor materno, né? Então a gente sabe que existe isso. Eu então que o diga, né? Porque eu recebo isso no consultório muito, né? Pessoas com relacionamento com a mãe muito disfuncional, muito desajustado, muito tóxico, muito adoecido. Muitas mães na verdade não sabem que elas estão agindo de forma tóxica. Até porque, gente, tem muita mulher que chega a... Como é que eu vou dizer? Ela chega na maternidade, ela se torna mãe, não por um desejo de ser mãe, mas por convenções sociais, por um padrão. Porque toda moça namora, noiva, casa, depois tem filho, e depois o filho cresce e vai ter neto e tal. Então ela entra nesse padrão previamente instituído para nós mulheres, e ela chega a ser mãe não por vontade, por desejo de ter um filho, mas por questões sociais. O que é uma maternidade tóxica? Maternidade tóxica é aquele relacionamento não saudável entre mãe e filhos. Normal, a gente admite que é normal todos os relacionamentos terem altos e baixos. Só que nesse caso do relacionamento tóxico, as crises, elas são frequentes e elas geram consequências graves para os filhos. Essa consequência pode chegar até a vida adulta dos filhos e determinar e moldar a forma como o adulto está hoje se sentindo, está pensando e está se comportando, tá? Então, essa mãe que tem esse relacionamento tóxico com o filho, ela pode ter algum transtorno mental, como são muitos casos, a mãe pode ter algum transtorno mental, ou pode ter problemas para lidar com as emoções. Ela pode ter problemas, não sabe gerenciar as próprias emoções por falta de autoconhecimento, por falta, né, por desconhecimento, por ignorância, por não saber como gerenciar as emoções, como lidar com elas, e às vezes a intenção dela é boa, né? Às vezes a intenção dela é boa, mas vai pelos caminhos errados. A intenção é boa, mas ela vai pelo método, pelas maneiras erradas. Então tem muita mãe tóxica que, na verdade, ela idealizou a maternidade, ela construiu na mente dela uma imagem de mãe ideal, sem problemas, sem atritos, sem crise, sem confrontos. E aí, quando ela chega na prática, ela vê que não é bem assim, há uma frustração, há uma decepção, e aí, então, ela acaba se tornando uma mãe abusiva, uma mãe que não sabe lidar com as próprias emoções, certo? Então, como eu disse, boa parte das mães que são tóxicas não tem consciência de que são tóxicas. E outra coisa, outra afirmativa que eu faço aqui, boa parte das filhas também não sabem que estão dentro de uma relação tóxica com a mãe. Às vezes ela só vem a descobrir isso depois que as consequências, que os danos já estão instalados na vida dela, já está adulta, já está jovem, adolescente, aí que ela descobre que estava dentro de uma relação, de uma maternidade tóxica. Gente, isso acontece até em relações amorosas abusivas. Às vezes o abusador do casal não sabe que ele está tendo, que ele está sendo abusivo, que ele está sendo tóxico com a parceira, até porque
Às vezes é difícil a pessoa se conscientizar disso, tanto o abusador quanto a vítima, porque não é só briga o tempo todo, não é só atitudes ruins 24 horas por dia. Também há momentos de afeto, há momentos de carinho, de envolvimento. Então isso confunde a vítima, né? O filho, a filha, fica confuso. Será que é? Será que não é? Agora, naquela hora ela estava brava comigo, estava brigando, estava me criticando, agora ela já está toda carinhosa. Então isso é uma coisa que acontece em todos os relacionamentos, até no relacionamento amoroso abusivo acontece isso também. Então, muitas vezes o abusador, a mãe abusadora, sem perceber e com a desculpa, né, entre aspas, de boas intenções, eu estou fazendo isso pelo bem dela, estou fazendo isso para educá-la. Então ela acaba com esse relacionamento tóxico gerando muito mal-estar no relacionamento, gerando muito desgaste emocional para ela e para os filhos e também gerando muita insegurança nos filhos. Olha, a gente sabe que há mães que não gostam das filhas. A filha, ter uma filha mulher, mexe muito com a feminilidade da mãe, mexe muito com a personalidade da mãe, com a identidade, mais do que ter um filho menino. Então, se você está aqui e você tem uma filha menina, ou se você tem netas, ou se você tem sobrinhas, afilhadas, ou se você é professora, educadora e lida com meninas, prestem atenção nessa relação, né, da adulta com a criança. Porque às vezes a menina mexe com a minha identidade, com a minha feminilidade, com a minha personalidade. E, na verdade, eu já atendi muitas mulheres que se dizem vítimas das mães e falam assim, minha mãe não gosta de mim, minha mãe fala claramente que não gosta de mim, que ela prefere a fulana de tal, prefere uma outra filha do grupo de filhos, né? Minha mãe já falou claramente que não gosta de mim. Então, nós temos que olhar isso também pelo lado de que muitas mulheres se tornam mães, às vezes até precocemente, sem ter nenhum preparo para ser mães. Que é uma coisa falha na nossa educação, porque na nossa educação deveria, no sistema de educação formal nosso, deveria haver matérias que ensinassem a gente a lidar nos relacionamentos, a lidar com as emoções, a gerenciar emoções. E isso não é levado em conta quando se está fazendo a educação formal de uma criança e de um adolescente, né? Muitas coisas a gente aprende na vida, aprende olhando o modelo dos pais, olhando a sociedade, amigos, madrinha, padrinho, vovô e a vovó. A gente aprende por observação, por imitação, por repetição, mas não há um ensino formal sobre isso, né? E eu estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para promover essa psicoeducação, para trazer informação para vocês, informação de qualidade, informação com embasamento científico, para vocês saírem desse patamar do desconhecimento. Como eu disse para vocês há alguns dias atrás, essas lives são lives de ampliação da consciência, de aumento da consciência. Então, se você estava num patamar de desconhecimento desse assunto da maternidade tóxica, a partir de agora você vai subir um degrau e vai passar para um outro patamar de conhecimento de que existe a maternidade tóxica, ok? Então, fiquem atentas, né? Isso aí é um conteúdo que vai abrir a sua mente, que vai clarear, vai te dar mais clareza para observar os seus relacionamentos. Se você é filha, você pode observar mais o relacionamento com a sua mãe, ou se você é mãe, você pode observar mais o relacionamento com seus filhos, e principalmente se você é mãe de menina, tá? A mãe de menina tem que ficar muito atenta nisso aí. Então, como eu estou dizendo, as meninas não têm nenhum preparo para ser mães, a não ser brincar de boneca, né? Que a gente brinca na infância e ali a gente imita o que a nossa mãe faz. Então, essas mães despreparadas para serem mães, elas acabam projetando nos filhos as suas insatisfações, as suas angústias, as suas frustrações, as suas expectativas, a sua inveja, e muitas vezes elas olham a filha como um perigo, como uma ameaça, como se a filha fosse uma concorrente dela, né? E aí isso gera um atrito no relacionamento. Isso não tem um relacionamento fluido, um relacionamento amigável, agradável, quando você vê a outra pessoa como uma inimiga, ou como uma concorrente, ou como alguém que está concorrendo com você, querendo tomar seu lugar, ou que é uma ameaça, alguma coisa assim, né? A gente sabe que as mães normais, saudáveis, precisam dar limites aos filhos. Isso é esperado delas, é dever das mães darem esses limites aos filhos e governar a vida dos filhos
na infância, numa parte da adolescência, principalmente, né? Crianças e adolescentes. Passou disso, entrou para a idade adulta, já não é mais papel da mãe ficar governando a vida dos filhos, ficar dando limites e tratando como se fosse uma criança, né? Já vai para outro patamar. Agora, o problema é quando esse dar limites, é quando esse controle sobre a vida dos filhos vira uma obsessão, vira uma prática excessiva, né? A mãe acaba praticando isso de uma maneira muito adoecedora, porque ela é muito intensa e muito forte sobre a vida dos filhos, né? E então a gente precisa de olhar quais os sinais que existem de que essa mãe está praticando uma relação não saudável. Até aqui, gente, vocês estão me entendendo? Estão acompanhando o meu raciocínio? Dá um ok aí para eu saber que vocês estão me acompanhando. Entendendo, e essa introdução que eu fiz, porque agora eu vou falar sobre as características das mães abusivas. Então, eu preciso saber que vocês estão entendendo essa introdução que eu fiz. Por favor, dá um ok aí para eu saber se vocês estão acompanhando. Paulo está lá no YouTube, falou ok. Muito bom. Pessoal do Instagram, tá me ouvindo? Dá um ok aí ou um sim para eu saber se vocês estão me acompanhando e entendendo o raciocínio, né, da mãe abusiva, da maternidade tóxica, ok? Aqui costuma ter um delay dos comentários. Isso, ok, Olga disse ok. Tá, então tá. Então eu vou falar aqui para vocês 7 tipos, Giovana também deu ok. Eu vou falar aqui para vocês 7 tipos de mães tóxicas, tá? Sendo que, não saia daí, porque o último tipo é o pior de todos, tá? Então não saia daí para você escutar até o último tipo. Então o primeiro tipo de mãe tóxica é a mãe controladora e possessiva. Essa mãe, ela controla em excesso as iniciativas da filha, impedindo a autonomia da menina e a independência. Mesmo quando a criança já exibe sinais de que ela pode fazer determinadas coisas sozinha, ir a lugares sozinha, resolver probleminhas sozinha, a mãe insiste em tomar o lugar da filha e resolver por ela, então não solta a filha, não dá autonomia, não dá condição dessa menina desenvolver a independência dela. E isso acaba incutindo na menina medo e insegurança. Olha, eu estou falando aqui de meninas, porque a maioria do meu público é mulher, mas isso se aplica a meninos também, tá? Para os meninos que estão me assistindo aqui, fiquem atentos que isso se aplica a meninos também, tá? Então, essa mãe controladora e possessiva, ela culpa a criança, ela julga a criança, julga e condena, ela não acolhe as vulnerabilidades dessa criança e ela não tem paciência para ensinar. É aquela mãe que fala assim, não, deixa que eu faço. Porque ela não tem paciência para esperar a criança fazer, para ensinar a criança a fazer e para deixar que a criança desenvolva a própria autonomia, tá? Esse é o primeiro tipo, mãe controladora e possessiva. O segundo tipo é a mãe que enxerga a filha como uma extensão da sua própria vida. Então, ela acha que a filha tem que seguir o que ela pensa, o que ela, mãe, pensa, né? Ela acha que a filha tem que realizar os sonhos, os desejos e as vontades dela própria, dessa mãe. Essa mãe quer que a filha realize as coisas, muitas vezes é as coisas que a mãe não conseguiu realizar. Já ouvi muitas clientes dizendo isso. A minha mãe quer que eu faça o curso superior X, ou que eu quero que eu faça um curso superior, porque ela não conseguiu fazer um curso superior, então eu tenho que fazer um curso superior de qualquer maneira. Então, essas coisas. A mãe não realizou aquele sonho dela na vida jovem dela, então ela quer ver isso realizado na vida da filha. Então, isso pode gerar um relacionamento tóxico, né? Uma pressão muito grande em cima dessa menina, e essa menina não pode desenvolver a personalidade dela própria. Essa menina não vai poder ter realizado os próprios sonhos dela se ela se render aos desejos e sonhos e vontades da mãe, tá? Terceiro tipo de mãe tóxica é a mãe que humilha a filha, inclusive xingando e com palavras duras, grosseiras, rudes, inclusive em público, até em público, tá? Então, geralmente a mãe humilha a filha em alguma questão do fazer da menina, em alguma questão do ser da menina. Por exemplo, se a menina está esperando chegar a visita na casa,
A menina tá toda prontinha, tomou banho, tá toda bonitinha. Mas ela foi dar uma voltinha lá no gramado e sujou a roupa. Aí a hora que ela aparece com a roupa suja, a mãe xinga, briga. E aí, quando chega as visitas, a mãe se desfaz daquela criança na frente das visitas, envergonha, fala que a menina tá suja, não sei o quê. Então, isso pode desenvolver na criança a ferida da humilhação. Não sei quem está me acompanhando aqui nos textos que eu envio mensalmente para minha lista VIP, eu estou tratando lá da questão das feridas emocionais. As feridas emocionais que existem na vida do adulto e que foram formadas lá na infância. Uma das feridas é a ferida da humilhação, que aconteceu em algum ponto da história da menina, em que ela foi humilhada, foi xingada, foi discriminada, foi exposta na frente de estranhos. E às vezes o adulto pensa que com essa repreensão, com essa reprimenda, está educando a criança, está formando a criança, mas não, ela está prestando um desserviço para essa criança. Ela está fazendo essa criança se sentir mal, está fazendo essa criança se sentir péssima, se sentir inútil, se sentir um traste. Então, nas entrelinhas, né, o que está por baixo dessa reprimenda grosseira que a mãe faz à menina é o seguinte recado: você só dá trabalho, você me decepciona, você nunca vai conseguir me deixar feliz e satisfeita, você me envergonha. Então, isso é um prato cheio para formar a ferida da humilhação. O Paulo está dizendo aqui, eu descobri que tenho todas até agora. Todas as feridas emocionais, Paulo, é isso que você está falando? Você tem todas as feridas? São 5 feridas, as principais, né? Só relembrando aqui, rejeição, abandono, humilhação, traição, e qual que é a outra? Injustiça. 5, injustiça, né? Sim, é a que eu mencionei até agora. Tá, isso mesmo. Então, isso é um prato cheio para construir um trauma, fazer um trauma na vida da menina e formar essa ferida que ela vai levar até a vida adulta. Isso vai ter repercussão no comportamento da mulher adulta. 4º tipo de mulher, de maternidade tóxica, de mãe tóxica, é a mãe que ataca a autoestima da filha, quando as suas expectativas de mãe não são atendidas. É aquela mãe que critica e censura a criança o tempo todo. Essa filha nunca é boa o suficiente. Se a menina arruma o quarto, ela fala, né, criança não arruma 100% igual um adulto, mas aí a mãe vem e fala que ficou ruim, que podia ter arrumado melhor. Vamos supor que essa menina chega toda alegrinha mostrando, em casa, chegando com a prova que ela tirou 9. Uma prova que valia 10, ela tirou 9. Ela chega toda alegrinha para mostrar, tirou 9 na prova. A mãe fala, poxa, tirou 9? Você tinha que ter tirado 10, era sua obrigação, devia ter tirado 10. Então, assim, são mães super exigentes com as filhas e que estão sempre censurando e criticando tudo que a filha faz, inclusive aparência, imagem corporal, fala, tudo diz respeito à criança, essa mãe está sempre criticando. Então, esse é o 4º tipo de mãe tóxica. O 5º tipo de mãe tóxica é a mãe manipuladora. Essa mãe manipuladora, ela está sempre provocando discussões frequentes. A Renata falando, vivi isso. Renata está falando. Isso da autoestima, né, Renata, que você está falando? De ser criticada e censurada pela mãe. Então, a gente precisa, gente, deixa eu fazer um parêntese aqui para vocês. O objetivo dessa live não é jogar pedra nas mães, não, tá, gente? Não é jogar pedra nas mães e censurar das notas que a Renata está falando. E censurar e crucificar e arranjar culpados, não. O objetivo dessas lives é elevar a sua consciência, para você se conscientizar da sua história, do que aconteceu na sua história, para você hoje resolver isso. Hoje é responsabilidade sua corrigir isso, não é responsabilidade da sua mãe te ajudar a corrigir isso agora, que você já está adulta e já está, às vezes, até uma mulher madura. Agora é responsabilidade sua resolver isso, e você tem como resolver, como curar essas feridas, como ressignificar o passado, ter uma outra visão sobre os acontecimentos e, com isso, mudar a visão que você tem sobre si mesma e ficar livre dessas feridas e liberta para poder caminhar e ter a vida que você deseja, né? Então, a mãe manipuladora, como eu estava dizendo, é aquela mãe que tem discussões frequentes, sempre discutindo, argumentando, e inclusive em assuntos assim que seriam de fácil solução,
ela está sempre discutindo, está sempre disposta a discutir. E essa mãe manipuladora, ela acaba fazendo muita chantagem emocional com a filha, com os filhos, né? Por exemplo, coisa que às vezes a mãe manipuladora fala, às vezes até com criança, porque eu já peguei isso. Eu vou embora dessa casa se você continuar fazendo isso. Se você, ou se você não fizer isso, né? Se você não fizer isso, eu vou embora dessa casa. Ó, você vai, desse jeito você vai acabar me matando. Gente, eu tive uma cliente adulta. Quero frisar com vocês, quando eu cito esses casos aqui de clientes, eu não estou ferindo a ética profissional, porque eu não estou aqui identificando quem é, falando nome, cidade, nem nada, então não tem como a pessoa, como vocês identificarem quem é essa, de quem eu estou falando, quem é essa pessoa. Mas eu tive uma cliente com um comprometimento mental muito grande de bipolar, transtorno bipolar. Então ela tinha uma mãe manipuladora, assim, até na vida adulta essa mãe manipulava, era uma mãe muito controladora e a mãe fazia exatamente isso com ela. Quando a filha queria ter alguma iniciativa própria, ela já era adulta, tinha 28, depois de 30 anos, ela ficou algum tempo comigo, ela queria ter que tomar as decisões dela de adulta, sem precisar ficar pedindo permissão para a mãe, embora elas duas morassem juntas, né? Elas só moravam as duas juntas. Então, quando ela tomava uma decisão que a mãe não concordava, ela me contava isso, que a mãe fazia um drama, a mãe fazia uma cena teatral. A mãe deitava na cama, falava que estava passando mal, colocava a mão assim, ó, em cima dos olhos e falava, você vai me matar desse jeito, qualquer hora você quer me ver no caixão. Então, assim, isso é uma pressão muito grande sobre a filha, gente. E olha que essa mulher fazia isso com uma filha adulta. Tem gente que faz isso com filha criança, com filha adolescente. Então, o que isso vai gerar para essa criança? Essa criança vai sentir muito medo, vai ficar com aquele sentimento de culpa, vai sentir uma culpa brutal por achar que ela está contribuindo para a mãe adoecer, para a mãe ir embora de casa, para a mãe... Não, e se acontece uma coincidência dessa mãe, tipo, levar um tombo, machucar, qualquer coisa, demorar um pouco a chegar em casa, essa criança vai ficar pensando, pronto, minha mãe foi embora. Minha mãe foi embora por causa daquilo que eu fiz. Então, gente, isso é muito sério, isso é muito sério. A gente vê aí nessas novelas muitas mães manipuladoras, não é verdade? As novelas representam muito a vida real, elas trazem, assim, muita representatividade, elas trazem para a tela, para a história, exatamente aquilo que acontece na vida real. Então, a gente pode ver isso muito em livros, pode ver muito isso em filmes e nas novelas, que retratam isso de uma maneira muito fiel. Sexto tipo de mãe tóxica é a mãe ciumenta. É a mãe que sente ciúmes da filha quando aquela filha consegue construir uma boa relação com a tia, com a vovó, com a madrinha, com a professora. E essa mãe fica mordida de ciúmes. Ela trinca os dentes de tanto ciúme e ela entra no meio para atrapalhar esse relacionamento da menina com a tia, ou com a madrinha, ou com a vovó, seja lá quem for. Porque para ela, esse bom relacionamento que a menina tem com a titia e com a madrinha é um atestado de fracasso para ela. Porque ela reconhece que não tem bom relacionamento com a filha, que a filha às vezes se afasta dela, não é muito carinhosa, não é muito chegada, e é mais chegadinha na vovó, é mais chegadinha na tia, na madrinha, né? Então, esse é um tipo de mãe tóxica, a mãe ciumenta, né? Mãe que tem ciúme da filha. Sétimo tipo de mãe tóxica é a mãe que faz comparação entre os filhos, né? Por exemplo, a mãe que fala, por que você não é tão boa quanto o seu irmão? Por que você não é tão inteligente? Por que você não é tão bonita? Olha, eu tô com uma cliente, uma mulher madura já, que falou assim, são 4 filhos, ela faz parte de uma família que tem 4 filhos. A irmã mais velha, ela tem uma irmã mais velha, ela é a segunda, e depois dela tem 2 homens. Então, ela fala que não tem bom relacionamento com a irmã dela, porque a mãe delas rejeitou a filha mais velha, vocês estão entendendo, rejeitou a filha mais velha, e elegeu ela, a cliente, que é a segunda filha, como a mais bonita, a que me dá prazer, a que me dá alegria, e falava isso abertamente para as duas. Falava para a mais velha, que não gosto de você, você é feia, você nasceu feia, você não me dá alegria. E falava para essa segunda, que é a minha cliente, você é bonita, você é linda, você é a que me dá alegria.
Ainda bem que você veio depois da outra. Então, assim, é um angu de caroço, gente. É um relacionamento tóxico aí. Aí, com isso, as duas irmãs acabam não combinando bem, porque a mais velha vê que a outra é a preferidinha, né? Então, essa minha cliente falou isso, que a mãe sempre comparou muito as duas. Sempre inferiorizando a mais velha, depreciando a mais velha e elevando essa segunda, que no caso é a minha cliente hoje. Então, essa atitude também vai acabar minando a autoestima das filhas, como acabou detonando com a autoestima dessa mais velha, que eu estou citando esse exemplo para vocês, e também gerando essa discórdia entre os irmãos. Porque quando os irmãos percebem que os pais estão fazendo, que a mãe está fazendo essa comparação, acaba havendo um atrito entre os irmãos, uma competição, uma discórdia, né? Não tem como estabelecer um bom relacionamento se você vê que o seu irmão está sendo preferido pela sua mãe, está sendo o xodozinho, o que é colocado em primeiro lugar, o que é elogiado, o que é preferido, né? Então, muito cuidado, né, para quem é mãe, com essas comparações, até as atitudes. Às vezes a comparação nem é verbalizada, essa preferência, às vezes nem é verbalizada, mas às vezes com atitudes, com gestos, com posturas, com olhares, você acaba comunicando para a menina que ela é preferida e a outra é a dispensada, a que está em segundo lugar, tá? E agora o 8º tipo de mãe tóxica, que é o pior de todos, que eu acho que esse 8º reúne muitas das características que eu falei das mães atrás aí, das mães tóxicas atrás, que é a mãe narcisista. Lembra, o ano passado até fiz uma live sobre isso, sobre a mulher narcisista, na época que uma artista aí chamada Larissa, né? Eu acho que Larissa Manoela estava em litígio com a mãe e acusando a mãe de narcisismo e processo na justiça e tal. Então, eu lembro que eu fiz uma live falando especificamente sobre a mulher narcisista. Então, gente, a mãe narcisista é o pior quadro, eu acho, de maternidade tóxica. O narcisismo é um transtorno de personalidade, tá? Chama-se transtorno de personalidade narcisista. E a pessoa que tem esse transtorno se caracteriza por ter uma opinião muito elevada sobre si mesma e por exigir dos filhos uma admiração constante. Os filhos sempre têm que estar elogiando, admirando, validando ela, colocando ela num pedestal. E é uma pessoa que tem também a característica de... Ela própria se coloca no pedestal e olha para os outros assim com desdém, como inferiores a ela, né? Como inferiores a ela. Então, essa mãe, ela busca suprimento emocional através dessa atenção que ela exige dos filhos, dessa admiração, dessa validação, dessa apreciação que ela busca, assim, forçadamente, né? Então, isso vai gerar comportamentos abusivos que prejudicam a saúde mental dos filhos. Geralmente, a mãe que tem transtorno narcisista, ela é manipuladora, ela é controladora, ela é ciumenta, ela tem várias dessas outras características que eu citei aí atrás dos tipos de mãe tóxicas, tá? Então, o dano para menina, para mulher que teve uma mãe narcisista é muito grande e leva repercussões para a vida fora, né? Então vamos ver agora quais as consequências da falta de amor materno, desse amor materno tóxico, desse amor materno adoecedor. Então os impactos na vida da filha, desde a infância até a vida adulta, podem ser assim desastrosos e abranger várias áreas da vida da mulher. Esses impactos podem ser prejudiciais ao desenvolvimento emocional e social da mulher e, além de tudo, contribuem para a formação de feridas emocionais, de traumas e feridas emocionais, como eu já mencionei aqui. Tem aquelas consequências que são óbvias na vida de uma mulher. Se ela foi uma filha que viveu um relacionamento com uma mãe tóxica, tem algumas consequências que são óbvias, que eu vou citar aqui só rapidamente, que por exemplo, a apatia, o medo, o escapismo, a insegurança, a solidão, a autoestima baixa, a dificuldade de impor limites, a falta de confiança, a falta de consistência, a sensibilidade excessiva, aquela pessoa que se ofende facilmente, se sensibiliza por qualquer coisa, chora à toa, né? Mas, além dessas consequências que são óbvias, eu quero destacar para vocês 5 vazios existenciais profundos que
habitam o interior de muitas mulheres como consequência de ter vivido um relacionamento tóxico com a mãe. E muitas mulheres não sabem disso. Fica assim um buraco no peito, né? Um buraco na alma, que não consegue nunca ser preenchido. Que às vezes a mulher vai tentar preencher com compras, com cirurgia plástica, com procedimentos estéticos, com sexo, com relacionamento amoroso, com compulsões por comida, tantas coisas, mas ela não vai conseguir preencher esse vazio se ela não trabalhar isso em psicoterapia, se ela não ressignificar essa lembrança dolorosa, essa maternidade tóxica que ela viveu. Então, o primeiro vazio existencial eu chamo de vazio nutricional. Então, a mulher que passou por uma maternidade tóxica e sente esse vazio nutricional, a filha, ela não consegue amar o próprio corpo, não consegue aceitar e amar a sua imagem corporal, e é aquela mulher que vive em constante conflito com o seu peso, com dieta, com malhação, tem que malhar, tem que melhorar o corpo, tem que ficar moldada, né, modelada. Então, assim, isso é um conflito permanente para essa mulher, né? Então, esse é um vazio nutricional, tá ligado à imagem do corpo. E, às vezes, essa menina, essa mulher que desenvolveu esse vazio nutricional, também ela assistiu a mãe depreciando o seu próprio corpo, falando mal da sua imagem corporal, falando mal da sua feminilidade, reclamando da menstruação, reclamando da gravidez, reclamando da amamentação e tudo que diz respeito à feminilidade. Essa criança foi assistindo a mãe reclamar e resmungar, e ela acaba adquirindo também esse mal-estar, essa visão distorcida a respeito da feminilidade. O segundo vazio existencial da mulher que passou, da filha, né, mulher que conviveu com a maternidade tóxica, com uma mãe tóxica, é o vazio de êxito. É aquela mulher que se sente desvalorizada, que nunca se sente boa o suficiente e que está impregnada da síndrome da impostora. Síndrome da impostora, aquela sensação de que a mulher sente que ela nunca é boa o suficiente, que tem uma impostora ali no lugar dela, fazendo as coisas, agindo, se comportando, e que ela não é boa daquele jeito, que ela não consegue, né? Então, esse vazio de êxito acaba bloqueando o sucesso na vida dessa mulher. Ela não consegue sair do lugar por causa dessa autodesvalorização, né? O terceiro vazio existencial da mulher que teve uma mãe tóxica é o vazio de relacionamento. É uma mulher que se sente invisível para os homens, ou uma mulher que atrai somente homens problemáticos. Parece que ela tem um imã, um radar, um sensor, que ela só chega nela homem problemático, né? E, por causa disso, é uma mulher que tem muita predisposição a cair e desenvolver relacionamentos abusivos com o homem, com o parceiro, né? Relacionamento amoroso. Então, esse é o vazio de relacionamento. Então, já falei do vazio nutricional, do vazio de êxito. Agora tem o vazio de dinheiro. O vazio de dinheiro, que é o quarto. O vazio de dinheiro é aquela mulher que fica com a impressão de que não tem sorte com o dinheiro, de que o dinheiro nunca para na mão dela, de que a vida financeira dela está atrasada. Outro dia, conversando com uma cliente também, ela falando a respeito da vida financeira dela, ela falou, olha, eu tenho um problema financeiro que eu não consigo ficar com dinheiro na conta. Quando eu tenho dinheiro na conta, eu tenho que gastar. Quando eu não gasto aquele dinheiro, eu não sossego, e eu gasto com coisas que eu não estou precisando, eu gasto com compras desnecessárias, e isso está me incomodando muito. Então, assim, a mulher não se vê como merecedora daquele dinheiro, ela não vê como se aquele dinheiro fosse fruto do trabalho dela. Então, por causa disso, o dinheiro não pode parar na conta dela, o dinheiro vai embora rápido, ela própria se encarrega de se desfazer do dinheiro. É como diz o saquetel furado, né? Você coloca o dinheiro dentro do saquinho, mas ali tem um furo e o dinheiro vai vazando, vai escapando, sendo que a própria pessoa está gastando esse dinheiro de maneira inadequada. Então, esse é o vazio de dinheiro. Então, já falei do vazio nutricional, que é o primeiro, o vazio de êxito, o vazio de relacionamento, o vazio de dinheiro, e agora o último vazio, que é o vazio de conexão com a vida. É aquela mulher que, pelo fato de ter vivido com uma mãe abusiva, perdeu a alegria de viver, ela não se conecta com a sua essência feminina, né? Ela está desconectada de si mesma, ela está muito voltada para o exterior, para os outros, para a opinião dos outros, para a expectativa dos outros, mas ela não se conhece e não tem conexão com seus recursos interiores, quem ela é interiormente.
Então, ela luta, luta, se esforça muito, mas também não sai do lugar, não tem sucesso, porque ela não se conhece, ela não tem contato consigo mesma. O contato dela é sempre com o exterior. E então, esse vazio também é uma coisa que não consegue se preencher com nada. Não tem nada que pode tampar esse buraco aí, né? Então, agora, a pergunta que vocês devem estar fazendo. Como lidar com essa situação? Como lidar com mães tóxicas? Então, eu vou falar duas situações aqui diferentes. Dois lados da moeda. Se você é mãe e reconhece que está tendo dificuldade de se relacionar com as filhas, procure uma psicoterapia imediatamente. Porque só a psicoterapia pode te ajudar a compreender o porquê desse entrave. Por que você está tendo essa dificuldade de relacionamento com a sua filha? Porque, e é só um profissional que pode te ajudar a descobrir isso, porque às vezes você não tem consciência disso, e às vezes a origem desse problema de relacionamento com a sua filha está num trauma sofrido pela sua mãe. Tá me entendendo? Porque os traumas passam de geração para geração. Tive também uma cliente que tinha muito medo, muito pavor de chuva, de relâmpago, de trovão. E na hora que começava a armar chuva e trovejar e relampear, ela corria, deitava na cama, enfiava debaixo das cobertas e cobria a cabeça. Então ela recebeu isso da mãe dela. A mãe dela também agia assim quando ela era pequena. Então ela acabou adquirindo esse medo, esse pavor de chuva. E estava passando isso para os filhos dela. Porque ela falou que a hora que começava a trovejar também, às vezes ela pegava os filhos e agachava embaixo da mesa para se proteger, achando que precisava se proteger da chuva, do relâmpago, né? Então tem coisas, gente, que passam de geração para geração. E você, com a ajuda de um profissional, ao fazer um processo psicoterápico, é possível você resgatar essas memórias do passado, curar essas feridas emocionais e se restabelecer, né? Mudar o seu modo de ver a sua história, mudar o seu modo de ver a si mesma e estabelecer novos parâmetros de relacionamento com as suas filhas, né? É o que eu tenho dito muito aqui, já disse isso aqui nas lives e já disse isso lá nos meus posts. A sua cura está na sua história. Você tem que analisar a sua história, você tem que olhar para a sua história junto com um profissional, porque às vezes sozinha a gente não consegue, para você descobrir a origem do trauma, a origem da ferida, onde tudo começou, para o psicoterapeuta agir ali em cima daquela memória, daquele trauma, daquela ferida, para ressignificar e você ter uma nova visão do acontecimento, da memória, para aquilo não doer mais para você, não ser mais um problema, né? Agora eu vou falar para o lado da filha. Se você é uma filha que viveu com uma mãe tóxica e hoje adulta, está lidando com as consequências da falta do amor materno, busque também a psicoterapia para se curar e para se livrar dos danos causados por essa questão. Não se engane, gente, traumas de infância, eles acabam modelando o seu comportamento e ditando como você tem que se comportar hoje. E necessariamente não é da maneira que você gostaria de se comportar. Quando você tem um trauma que modela a sua vida, uma ferida que modela a sua vida, ela vai te conduzir por caminhos que você não quer ir, mas que você acaba indo inconscientemente, sem ter controle sobre isso. Então, é junto com o profissional que você poderá tratar esses traumas, essas lembranças que você teve dessa mãe tóxica, fechar essas feridas, se livrar de qualquer sentimento de culpa e trabalhar o autoconhecimento, para você se conectar mais com você mesma, para você deixar as coisas da sua mãe para lá, deixar as coisas, né? Não também fazer, como eu disse, a gente não está aqui para julgar pedra, para julgar e para crucificar as mães. A sua mãe tem as questões dela que ela tem que resolver, é ela que tem que resolver, não é você que vai resolver para ela, isso é coisa dela, né? E à medida que você for ampliando o seu autoconhecimento e se conectando mais com você mesma, você vai mudar a forma como você se enxerga, como você enxerga a sua mãe, né? E vai também mudar a forma como você se comporta, como você se relaciona com as pessoas, maneira como você vê o mundo, né? Ana Maria está dizendo aqui, eu também tenho isso, da minha mãe e da minha avó. Isso o que, Ana Maria? É o medo de chuva? De relâmpago e trovão? Me diz aí, sim ou não? Ou é alguma outra coisa aqui que eu falei? Então, gente, além dessa melhora interna que você vai ter, né, de autoconhecimento e de conexão com você mesma e de conexão com a sua feminilidade,
você tem que saber que a sua cura vai quebrar esse padrão, a sua cura vai quebrar esse ciclo de repetição, como está dizendo aqui a Ana Maria, era da minha avó, depois da minha mãe, agora comigo. Então, se você se cura, você vai quebrar esse padrão, você vai quebrar esse ciclo de repetição. Afinal, se você passou por esse problema de ter uma mãe tóxica e de viver experiências traumatizantes, a chance de você reproduzir isso com as suas filhas e filhos é muito grande. E você acabar repetindo a mesma coisa, a mesma relação tóxica com as suas filhas. E você, às vezes, não vai conseguir passar para os seus filhos o amor maternal saudável, puro, limpo e agradável que você gostaria de passar. E lembre-se, né, quando uma mãe se cura, ela cura um monte de gente junto com ela. Ela cura as filhas, ela cura as sobrinhas, as netas, as afilhadas, as colegas. Uma mãe curada, ela tem o poder de curar muitas outras gerações. É um tesouro ter uma mãe curada, uma mulher curada. Porque isso vai respingar, vai influenciar outras gerações. E, por fim, e não menos importante, a presença, o acompanhamento de um psicoterapeuta experiente vai te ajudar a praticar o perdão para com a sua mãe, ressignificar o seu passado e com isso você vai se livrar de um grande peso sobre a sua vida e sobre as suas emoções. Porque você vai limpar, você vai se libertar dessas emoções tóxicas que ficaram com você. Porque quando você tem uma mãe tóxica, isso vai gerar em você emoções tóxicas. Você também vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir tristeza. Você vai ter muito lixo emocional dentro de você. E dentro de uma psicoterapia você consegue se libertar desse lixo tóxico, você consegue se